Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas concluindo Albert Camus. Veja só, certa vez uma senhora encontrou um senhor que vendia, cara, era muito famoso, vendia remédios, e ela comprou um remédio dele que era para pulgas. Levou para casa, aplicou no seu cachorro e nada aconteceu. Voltou nesse senhor e disse, o seu remédio não funciona. E o senhor disse para ela, mas você precisa encontrar a pulga, abrir a boca dela, colocar o remédio lá dentro, fechar a boca dela, depois espremer com a unha, girar ela e jogá-la fora. Aí o remédio funciona. Veja bem, linkando essa historinha com Albert Camus, no final das contas temos que fazer praticamente tudo, correto? Então Albert Camus, com a filosofia de absurdo, ele nos convida à lucidez, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, a transpiração, lucidez. E ele vai mais a fundo e diz assim, mesmo que haja provas incontestáveis sobre os deuses, suas existências, aquela coisa toda, o homem precisa ainda entender que ele tem que se encontrar a si mesmo e trabalhar para si mesmo, ou seja, no final de contas a gente tem muito trabalho para fazer, depende muita coisa da gente. Esse é o Camus. Claro, eu não entrei em detalhes sobre a filosofia, como um bom filósofo, discutir trechos, isso e aquilo, eu tô passando aqui a régua assim, superficialmente no negócio todo para a gente tirar alguma ferramenta da coisa. Se você quiser dar continuidade em Albert Camus, eu sugeria que você fosse buscar a leitura do Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo ele aborda mais sentido, unidade e clareza sobre as coisas num mundo onde não tem muito sentido, não tem unidade, nem tanta clareza. Ele também tem um outro material fantástico, inclusive eu li no período da Covid, que chama Peste. A Peste é a história de uma cidade, se eu não me engano é Wuhan, o nome da cidade, aonde os caras viviam aquela comunidade perfeita, sabe a sociedade perfeita? Era Wuhan. E um belo dia, uma peste aconteceu na região e todos ali foram surpreendidos ali com uma desgraça naquele lugar tão pacato. Claro que se eu fosse entrar aqui nos pontos de Camus, ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadindo de surpresa a Europa, aquela coisa toda, mas não é esse o ponto. O ponto, eu estou tentando fazer uma leitura em Camus para que a gente tire alguma ferramenta de proveito para o nosso dia a dia. Então a Peste é um material muito interessante para você ler também. Um outro livro que eu sugiro, que é fantástico, é O Estrangeiro. O Estrangeiro é a história de um personagem chamado Meursault, aonde ele é estranho para si mesmo, ele é estrangeiro para si mesmo, e ele ali vai ter uma espécie de confrontação com a culpa e com a morte. Um livro fantástico para ser lido. Diante de Meursault, diante de Camus, eu também quero aqui concluir esse vídeo linkando tudo isso, a filosofia do absurdo, com outro filósofo que será o cara que a gente vai estudar nos próximos vídeos, que é o filósofo do medo. Por que do medo, Nelson? O cara quando passa na livraria e vê o livro desse filósofo, ele sai correndo, né? Esse filósofo, ele influenciou Nietzsche, ele é produto de Kant, e ele gostava muito também de Heráclito de Efésio. Sabe aquele cara que disse, a gente não passa no mesmo rio todas as vezes, porque tudo se transforma, tem movimento, coisa e tal? Eu estou falando aqui de Arthur Schopenhauer, isso. Arthur Schopenhauer que escreveu O Mundo como Vontade e Representação. Mas eu vou trabalhar mais aqui, porque o mundo como vontade e representação é um pouco mais complicado de a gente tirar alguma ferramenta. Mas é bom também, mas eu vou tirar aqui mais dos aforismos para a sabedoria da vida. Schopenhauer, aquele velho europeu que tem um pouquinho ali de filosofia oriental, pode trazer pra gente ferramentas fantásticas, e é isso que eu quero nas próximas aulas trazer para você. Que lucidez, não só de Camus, mas de Schopenhauer e o famoso arco-íris na escuridão. Gente, tá aqui Albert Camus, conclusão. Se você gostou, se eu acrescentei alguma vírgula na sua vida, algo bom, dá um like aí, compartilha. É sempre bacana a gente estar entre amigos, certo? E aqui a gente conclui Albert Camus, filosofia do absurdo, e nas próximas aulas estaremos falando de Arthur Schopenhauer, tá bom? Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, tamo junto.